que nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco. Para entendermos a situação na qual Vladimir Herzog estava inserido em sua época, é de suma importância entender o contexto histórico da ditadura militar. 31 de março de 1964. As Forças Armadas tomam o poder no Brasil, derrubam o presidente João Goulart e iniciam um novo ciclo político no Brasil. Os militares tomaram o poder sob a justificativa de restabelecer a ordem no país e eliminar a ameaça comunista. A Constituição de 1946 não foi inteiramente revogada de imediato. No entanto, sofreu diversas alterações, deixando sua linha democrática para chegar à ditadura militar. Para viabilizar, legitimar e fortalecer o regime, foram criados atos institucionais, totalizando 17, regulamentados por 104 complementares, marcados pelo caráter antidemocrático e ditatorial. Durante o governo de Costa e Silva, foi elaborado o Ato Institucional 5, que estabelecia o fechamento do Congresso Nacional, a suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão, o fim das liberdades individuais e coletivas, suspensão do habeas corpus, implementação da pena de morte e da prisão perpétua. E foi nesse conturbado momento histórico que Vladimir Herzog se encontrava. Herzog nasceu em 1937 na Iugoslávia e veio para o Brasil aos 9 anos na tentativa de fugir do regime nazista. Se casou com Clarice e tiveram 2 filhos. Vlado, como era conhecido, foi jornalista, dramaturgo e diretor da TV Cultura quando faleceu. Intimado a prestar depoimento aos militares no dia 25 de outubro de 1975, se apresentou espontaneamente no DOI-CODE de São Paulo, um órgão subordinado ao Exército de Inteligência e Repressão do governo. Nessa agência, ele foi acusado de envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro. Foi preso, torturado e morto. Militares da época alegaram que Vladimir havia cometido suicídio. No entanto, as marcas de tortura encontradas em seu corpo deixaram a farsa evidente, desencadeando indignação na família, no meio jornalístico e na sociedade como um todo. Fundamentada em conteúdo teórico da disciplina Direito e Pensamento Político, observa-se a correlação entre o caso de Vladimir Herzog e teorias políticas e sociológicas. Alinhado com o pensamento de Norberto Bobbio, conceituado filósofo político, o uso do poder político pelo Estado e militares sobre a sociedade civil é evidente no regime ditatorial. Tal poder é caracterizado pelo uso da força essa que vitimizou Vlado. O poder ideológico também se fazia presente frente à tentativa dos militares de legitimar seus interesses e ideais. Sob a perspectiva de Thomas Hobbes, respeitado filósofo inglês, muitas autoridades utilizam a violência para manter o monopólio do Estado e empregam o medo para controlar o povo. Esses artifícios eram amplamente aplicados pelos militares, uma vez que impuseram o autoritarismo para chegar ao poder e evitar uma suposta ameaça comunista. Os movimentos sociais exerceram um importante papel durante o regime militar, pois gradualmente fizeram ressurgir medidas democráticas até então refutadas pelos militares. Igualmente oportuno analisar sob o prisma filosófico. Hannah Arendt afirma em sua Teoria da Banalidade do Mal que os regimes totalitários agiam sob a justificativa de cumprir um dever e obedecer ordens governamentais. Essa premissa foi profundamente empregada na ditadura militar no Brasil, haja vista que seus dirigentes se utilizavam de discursos nacionalistas para torturar e matar opositores políticos. De acordo com o autor José Murilo de Carvalho, em seu livro Cidadania no Brasil, entre alguns direitos civis estão os direitos fundamentais à vida, à liberdade de manifestar o pensamento e de não ser condenado sem processo legal regular. José Murilo realiza ainda em sua obra o seguinte questionamento: o que significava para esses milhões de cidadãos o direito político de votar, ao mesmo tempo que vários direitos políticos e civis lhes eram negados? Assim aconteceu com Vlado. Seu caso foi marcado pela ruptura de relevantes preceitos constitucionais, pelo simples fato de Herzog ser jornalista e mostrar a realidade brasileira tal como ela era, sendo então acusado de envolvimento com o comunismo.
Consequentemente, ele foi torturado, morto e teve seu direito de defesa cerceado. Apenas após longas investigações, o Brasil foi finalmente responsabilizado pelo delito. O assassinato de Vlado ficou conhecido como crime contra a humanidade. O livro Cidadania no Brasil relata a longa jornada brasileira rumo à democratização, para, enfim, se aproximar do real conceito de cidadania. Vladimir Herzog foi figura emblemática nesse processo. Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que parte